Oi pessoal, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Vamos chegando. Nosso clamor da manhã. Como é que vocês estão? Vamos chegar. Madalena chegando aí primeiro. Ézio Machado, tudo bem? Jairo, tudo bem? Oi, Gra, bom dia. Raquel. E aí, Raquel, viu as notícias, as felicitações do seu aniversário? Deu tempo ontem à noite? E Denis chegando aí. Cris, tudo bem, Cris? Tô sentindo sua falta. Você tá por aí? Não tinha te visto nos outros dias. Márcio, Fabrício, tudo bem? Entrei. Então tá certo. Dani, bom dia, tudo bem? Kátia, bom dia. Itamira, Zena, buenas tardes. Márcio e sua turma, todo mundo aí firme? Que bom, gente, que bom. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui também para compartilhar. Oi, tio Josias, Mari, Lu. É Lu ou é Aline? Se for Aline, um beijo. Prometi que ia te mandar um beijão, né? Tá aí. Fê, bom dia, Fê. Nossa compartilhadora aí no Rio. Oi, pai. Bom dia, Marilac. Ana Cláudia. Vamos chegando, galera. Vamos chegando. Nelma. Tudo certo com vocês? Deixa eu ver se eu já recebi a notificação aqui. Eu tô compartilhando. Se você puder, já vai fazendo isso aí. Isso. Deixa eu ver se já entrou aqui pra mim. Oi, mãe, tudo bem? Lenice, bom dia, minha irmã. Temos recebido, gente, muitos depoimentos, tá? Às vezes a gente começa aqui, esquece de compartilhar e aí as pessoas às vezes aguardam isso e nós temos visto o poder de Deus de uma forma muito, muito poderosa. É o poder da fé, né? Então continue clamando, continue confiando. Deus é bom. Edson chegou, Marisa, Tânia, tia Marli, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Acho que já compartilharam. Vamos começar já compartilhando aí. Isso, já tá aqui. Então vamos entrar pro Instagram. Começar aí? Instagram. Vamos lá. Adriana, Thalita, Úrsula, tudo bem? Vera, que bom. Tá certo, amiga? Já vi ali. Tatiana, tá sendo convidada aí. Vamos lá. Pessoal, uma coisa hoje para vocês. Nós temos aqui toda quinta-feira à noite um encontro das nossas células, tanto a célula da Letícia quanto a minha, célula de mulheres e de homens. Então, se alguns de vocês tiverem interesse em participar da nossa reunião, é interessante porque como ela é virtual, né, via o aplicativo Zoom, qualquer pessoa pode participar de qualquer lugar, tá? Quem mora mais pertinho da gente é melhor, né? Que pode ter a oportunidade depois de estar presencialmente. Mas hoje, se você tiver interesse em participar, fale com a gente aí no privado depois, tá bom? A gente manda o link para vocês caem dentro da reunião. A reunião da Letícia é 20 horas, né? E a minha é 19. Então, se tiver interesse, tanto homens quanto mulheres, fala com a gente depois no privado aí, tá? Já pegou sua Bíblia? Já tá a postos aí? Rosângela, Monique, todo mundo chegando aí. Sabe que tinha um testemunho para contar e eu não tô me lembrando? Alguém que me falou ontem e falou, não, compartilha, pode compartilhar. Vou ver se até o final eu me lembro, gente. Eu lembro que você falou comigo. Eu falei com você, alguém que me mandou uma mensagem. É algo muito lindo que Deus fez. Vou me lembrar, tá? Ozeane, Ju, Ana Paula, todo mundo chegando aí. Vamos chegando. Pessoal, lembrando também que quem
faz uso do Spotify, a gente está no Spotify também já, tá? Então todos os dias nós estamos colocando a reflexão do dia e uma reflexão retroativa. Então devagarzinho nós estamos colocando tudo, estamos subindo tudo para o Spotify. Você pode já começar a acompanhar por lá também. Quem vai para academia, vai dirigindo, pode ouvir e compartilhar com as pessoas pelo Spotify. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá, gente? Lá com a sua Bíblia na mão aí. Vamos continuar no livro de Atos. Hoje tivemos uma confusão aqui nos textos bíblicos, né? Eu pensei que era um texto, a Letícia falou que era outro. Então hoje é tudo por conta da Letícia, tá? Que ela que preparou esse texto aqui. Atos capítulo 18. Deixa eu mudar aqui. A gente vai ler os versos de 1 até o 11. Atos 18, de 1 a 11. Ok? Ok. Vamos lá? E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meus queridos, se você observar a trajetória da viagem missionária do apóstolo Paulo, vai perceber, ontem nós falamos sobre a visão, né, os nãos e os sims de Deus, a visão que Paulo tem de ir à Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos a visão do homem macedônio, e a partir dali imediatamente ele obedece, ou seja, ele continua pregando aos gentios, mas deve se lembrar sempre que mesmo no meio do povo gentio existem judeus, né? E sabemos que o ministério de Paulo ele era direcionado a esses estrangeiros não judeus. E eventualmente muitos desses judeus perseguiam ferozmente Paulo e a sua comitiva. Então, se você observar a obediência de Paulo indo à Macedônia, você vai perceber que ele vai à Macedônia, e aí, caminhando dentro do texto bíblico, você vai perceber que ele chega na Tessalônica, vai a Bereia, Atenas, e aí finalmente ele está em Corinto. Se você observar os textos anteriores, quanta coisa vem acontecendo com o apóstolo Paulo e a sua equipe missionária. Quanta perseguição, quanta coisa boa também, quantos sinais e prodígios. Deus estava com ele o tempo todo, guiado pelo Espírito Santo. E agora ele está em Corinto. E em Corinto ele é testado mais uma vez na sua perseverança em pregar o Evangelho. É aqui, meus queridos, que a gente ouve esse termo que é muito famoso, né? Fale e não te cales. Palavra do Senhor. Então, nesta manhã, nós queremos meditar com você sobre esse episódio de Paulo em Corinto e essa visita do Senhor ao apóstolo, dizendo: não pare, existe muito povo meu aqui neste lugar, não te cales. Essa cidade de Corinto, gente, era uma cidade muito forte na época, uma cidade muito poderosa em recursos, uma cidade muito bem estruturada. Ali tinham
ex-soldados romanos, ali tinham muitos comerciantes, ali tinham judeus, ali era uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, então era uma cidade portuária. E a cidade de Corinto, por ter todo esse contexto aí, principalmente o porto e outras questões, era uma cidade muito pagã, uma cidade onde o nível de pecaminosidade era altíssimo. As pessoas ali tinham práticas espirituais que desagradavam muito a Deus. Então, consequentemente, há uma batalha espiritual muito grande nessa cidade em relação ao reino das trevas contra o reino da luz. Apóstolo Paulo chega em Corinto e ele vai para a sinagoga pregar. E a Bíblia diz que muitos judeus, muitas pessoas ali se converteram, ouviram a mensagem de Jesus e começaram a se converter. E isso incomodou grandemente aqueles judeus que não queriam que o cristianismo fosse pregado. Então, mais uma vez, as perseguições se levantam contra Paulo. Tanto que quando ele vai para a sinagoga prega, alguns dos judeus se convertem, os outros ficam revoltados, a ponto de que Paulo fala, chega, eu não quero saber. Ele sacode as vestes, era meio que... Lembra dos profetas no Antigo Testamento? Quando eles ficavam bravos, eles faziam sinais físicos, né? Rasgava a roupa, e ali Paulo meio que faz isso. Gente, chega! Não, eu vou me dedicar aos gentios. O que a gente entende aqui nessa passagem é que provavelmente a perseguição sobre Paulo ali nessa cidade foi tão forte que talvez Paulo se calou. Talvez Paulo ele ficou um pouco, talvez intimidado, talvez abatido por essa perseguição. Por que a gente entende isso? Porque na visão, quando Deus fala com ele, né? Qual que é a palavra que ele diz? É uma palavra de encorajamento. A visão em que ele ouve de Deus foi, Paulo, não te cales. Fale e não te cales. Tem muita gente nessa cidade que eu quero que a mensagem seja pregada. Ou seja, não desista, não vá embora. É muito lindo, amor, pensar que Deus vê o coração de Paulo, Deus vê que ele está tentando, Deus vê que ele está insistindo, que ele está ali tentando perseverar, mas talvez ele se cansa, ou até desanima, ou até sente medo, porque a perseguição é feroz. Né? Ele é humano, né, gente? Ele é humano. Exatamente. Quem de nós, diante de dificuldades, sobretudo quando você insiste com uma mensagem que é desacreditada, né? Porque a mensagem de Paulo, ela apontava para Jesus como o Cristo. E os judeus esperavam o Cristo. E aí, de repente, chega alguém dizendo, olha, o Cristo já esteve aqui entre nós e era Jesus. E as pessoas não acreditam. As pessoas falam contra ele, o perseguem, tentam matá-lo. Então, realmente, humanamente falando, é natural que chegue um ponto que você, não vou insistir com esse povo, eu vou desistir. Isso acontece dentro de casa, às vezes. Quando você está num processo de apresentar uma verdade espiritual para alguém que a pessoa não quer ver, você tende a desistir. Na verdade, a gente pode começar a entender que sempre que a gente se levanta para fazer algo da parte de Deus, vão se levantar tribulações, perseguições, vão se levantar obstáculos, vão se levantar. Não foi diferente com o apóstolo Paulo e não foi diferente com vários outros missionários daquele tempo e outros homens e mulheres de Deus que a Bíblia está cheia. Gente, talvez hoje você esteja caminhando em ser diferente, em mudar coisas na sua vida, em buscar mais a Deus, em testemunhar, em orar pela salvação de alguém. Talvez você esteja nessa direção. E o que pode estar acontecendo com você? Dificuldades, perseguições, obstáculos. Não é verdade? E aí, o que a visão de Deus para Paulo falou? O que Deus falou através da visão para Paulo? A frase é linda. Ele começa, não tenha medo. Continue falando. Não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou lhe ferir. Olha o que Deus está falando, amor. Ele está dizendo sobre proteção. Ele está falando sobre encorajamento. E ele está dizendo assim, eu vou te proteger. Eram exatamente os medos que ele tinha. Exatamente. A resposta de Deus para os medos de Paulo. Exatamente.
Deus vai na lacuna que está aberta, entendeu? O que a gente está tentando te dizer? Que talvez você esteja lutando pela salvação de alguém, por alguma mudança na sua casa, por alguma questão na sua vida no modo geral, ou por sentimentos que estão dentro de você, e talvez você possa ter em algum momento desanimado, ou se acovardado, ou se calado. E a palavra de Deus é: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou lhe ferir. Nesse processo de transformação pessoal, né, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente está observando que muita gente está vivendo isso agora, esse tempo de freio de mão puxado, esse tempo de recessão que estamos vivendo, é um tempo de reflexão, é um tempo de olhar-se no espelho, é um tempo de avaliar nossos valores, é um tempo de reconsiderar algumas posturas, coisas que a gente julgava muito importante, descobrimos que não é tão importante assim, coisas que nós não dávamos tanto valor, de repente agora está nos fazendo falta, né? Então é sempre um tempo de reconstrução, esse tempo, esse momento que vivemos. E aí Deus começa a falar com a gente, muda isso, reveja aquilo outro, deixe que eu transforme isso na sua vida, vamos mudar isso na sua família, isso no seu trabalho, isso na sua forma de ser, de viver. É mais fácil nos acomodar, é mais fácil diante das dificuldades nós recolhermos e desistirmos. Então essa palavra de hoje eu vejo aqui como uma palavra de ânimo para todos nós. Quando Deus fala através da visão para Paulo, eu estou com você, eu quero que você capture essa mensagem também. Amém. Eu estou com você agora. Fale, não te cales. Significava o quê? Se calar. Desistir. Retroceder. Recuar. Deus fala com você. Persista. Amém. Não desanime. Essa mudança que você busca em você, esse novo hábito, essa nova disciplina, essa nova escala de valores, persista em rever isso. Não desanime. Não desanime. Então hoje, meus irmãos e amigos aqui, a palavra do Senhor para nós é essa. Perseverança. Perseverança, eu estou contigo. Ele falou para Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade ainda, eu tenho muita gente para ser alcançada aqui. A sua missão não se cumpriu ainda. E para você ele fala, eu tenho muita coisa a fazer na sua vida. Isso. Tem muita transformação para ser operada na sua vida. Fica firme, não desanima, persevera e vai acontecer. E eu vou cuidar. É isso que Deus fala na visão. Paulo, não te cales, fale, e eu estarei com você. Ninguém vai te fazer mal. Ou seja, Deus está vindo com respaldo, sabe? Deus está vindo com aquela carteirada. Pode entrar aí que eu garanto. E, de fato, gente, no final dessa história, Paulo é levado ali a um tribunal, né? Onde Gálio, que era um homem importante, romano, ele ouve as queixas do sacerdote. E ele, o que o sacerdote queria? Uma permissão para apedrejar, para bater, para talvez matar e prender Paulo. E ali, diante daquele inquérito, quando Paulo vai se defender, o próprio Gálio se levanta e fala, não precisa falar. Fala para o sumo sacerdote, vocês, como é que é o nome do... ele era Quem? Me fugiu a palavra ali. O dos judeus que estava aqui, o sacerdote, né? Mas não era sacerdote, é um outro nome. Acha aí pra mim, amor. Eles estão querendo prender Paulo. E aí Gálio, que é esse cara romano, fala assim, não vão fazer nada com ele, não. Ele é defendido por aquele que ele não esperava que iria defendê-lo. E aquele que queria acusá-lo, esse sim, ele é espancado. Então, olha que interessante, ele é protegido, Paulo recebe de Deus o que Deus falou que faria. Ele diz, ninguém vai fazer mal a você. Fica firme, meu filho. Tem gente nessa cidade que eu ainda preciso que ouça da minha palavra. Então, não te cales agora, não pare agora, permaneça aí. E Paulo ainda permanece em Corinto 1 ano e meio, por causa desse encorajamento que Deus dá a ele. Entendem isso, gente? Então, na verdade, a gente precisa entender que quando Deus, ele nos dá o aval para fazermos algo, ele vai nos capacitar, ele vai nos proteger e ele vai nos dar todos os recursos que a gente precisa para permanecer firme naquilo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Já tem alguns meses que eu e o Fabrício temos orado muito
pelo nosso filho Daniel, que está num momento de vida muito importante, né? Ele está terminando o ensino médio, ele está decidindo o futuro dele. O Daniel tem um chamado, e aí nas decisões de para onde eu vou ano que vem, o que eu faço de fato, a gente está orando muito por isso. Muito é muito mesmo. E a gente também está clamando a Deus para que o Senhor o desperte para o relacionamento com Ele. Então a gente tem pedido a Deus que traga o nosso filho para uma intimidade com o Senhor. A gente tem orado para que Deus acorde o Daniel para orar, para que Deus dê um relacionamento mais próximo, né? E eu vou dizer para vocês que nas últimas semanas a gente tem orado mais, assim, Senhor, acorda o Daniel, desperta o Daniel, fala com ele, tá? E aí essa semana a gente teve, assim, algumas situações em casa com ele que geraram alguns atritos. A gente chamou a atenção dele para algumas questões, né? E isso trouxe uma dificuldade, sabe? E ontem à noite, eu e Daniel tivemos ali meio que um choque, sabe? Numa conversa mais calorosa. E ele ficou na casa da avó dele e eu fui para casa. Você não sabe disso, tá? Essa segunda parte. A parte calorosa ele viu, a nossa discussão. Quando eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem pro Daniel. E eu falei assim, filho, parece que depois que eu comecei a orar muito por você, a gente começou a ter algumas dificuldades no nosso relacionamento, eu e você. E ele falou assim, é verdade, mamãe, a gente precisa cuidar um pouco, os nossos temperamentos são muito parecidos. Eu falei, filho, isso é uma luta espiritual, porque eu e seu pai temos clamado por você. E parece que quando a gente começou a orar mais por você, o nosso relacionamento ficou um pouco difícil. Então, vamos nos levantar contra isso? Ele falou, sim, vamos, mamãe, vamos cuidar com isso. O que eu quero te dizer? Quando eu mandei essa mensagem e terminei a conversa, no meu coração veio o sentimento assim, caramba, parece que quando comecei a orar muito por ele, as coisas começaram a ficar difíceis entre nós. E na hora Deus falou, filha, normalmente é assim. Quando a gente se levanta para lutar por algo, quando a gente se levanta para fazer algo que Deus quer que a gente faça, normalmente as investidas do inferno também ficam maiores. Então parece que piora para melhorar, entende? Por quê? Porque é nesse momento que se a gente para de lutar, como Paulo talvez pararia de pregar, o inimigo vence. Existe um momento, gente, na nossa batalha com Deus, que parece que as coisas ficam mais difíceis. E é nesse momento que você tem que perseverar. E é nesse momento aqui que Deus fala para Paulo, Paulo, não te cales. Continue fazendo a obra, porque eu vou guardar você, eu vou te proteger. Então, gente, ontem eu tive essa nítida sensação de que quando a gente se levantou mais para clamar pela vida do nosso filho, algumas coisas ficaram difíceis. Então, não desista daquilo que o Senhor tem te levantado para fazer. Não esmoreça em orar por quem você tem orado, clamado. Não pare de testemunhar, porque o inimigo também se levanta. Mas isso é sinal de que a vitória virá. A cidade de Corinto continua sendo evangelizada por Paulo. Depois uma igreja é plantada. E essa igreja, ela cresce muito, né? Então não te cales. E para você ver como é que o povo era difícil, a igreja também foi uma igreja difícil. Que deu trabalho para Paulo, né? Gente, ontem tinha uma reunião na igreja com um grupo de adolescentes da igreja que estão planejando um evento na próxima semana. E eu falei algo para eles que para mim faz sentido falar para vocês também agora. Quando nós nos levantamos, nós nos prontificamos a algo novo e bom para a nossa vida diante de Deus, Satanás, ele ao mesmo tempo, proporcionalmente, ele se assenta, eu vejo assim, ele se assentando, pegando o notebook dele, abrindo uma planilha do Excel e começando a arquitetar como eu vou fazer para dissuadi-los, né, dos seus objetivos. Tudo aquilo que você planeja fazer de bom, que vai agradar a Deus, que vai glorificar a Deus na sua vida, Satanás proporcionalmente se levanta. Aquele que não planeja nada com Deus... não incomoda o inferno. Não incomoda o inferno, não tem um inimigo declarado como Satanás, não tem. Então nós temos que entender disso, que quando nós nos prontificamos a fazer para Deus, a fazer em Deus, a fazer com Deus, o diabo se levanta. Então aqui com Paulo não foi diferente. Então, Paulo está numa obra missionária. Corinto era uma cidade estratégica.
Então, Satanás se levanta contra ele, usando todos os recursos que tinha à sua mão naquela ocasião. A mesma coisa acontece hoje. Gente, lute pela sua família. Amém. Lute pelos seus filhos. A gente está falando do Daniel aqui, temos que lutar pelos nossos filhos. Lutar para que nossos filhos sejam tementes a Deus, para que eles busquem a Deus, conheçam a Deus, tenham intimidade com Deus. Amém. Não vamos nos satisfazer somente porque eles estão frequentando uma igreja. É isso aí. Não é isso que nós estamos falando aqui. O Daniel, qualquer um que olha para ele fala, esse menino é um menino de ouro, é o genro que eu pedi a Deus, diriam as irmãs, porque ele é mesmo. Só que nós estamos falando de algo mais. Nós estamos falando de algo mais profundo. Nós queremos ver forjado em nosso filho um espírito de adorador, um espírito de servo, um espírito evangelista, um homem de Deus. A gente quer isso, a gente não quer um frequentador de igreja. Então, estou falando do exemplo do Daniel, mas em tudo na sua vida, não contente-se com o mínimo, com o medíocre, ou seja, o médio. Peça a Deus que te leve além, te leve a mais. Né? E então, nessa luta, amor, de ir além, é quando o diabo se levanta. Porque a gente começa a incomodar mais. É como se ele entendesse, gente, ele visse onde a gente vai chegar e o que a gente pode se tornar e o quanto a gente vai tirar outras pessoas do inferno. Então ele tenta nos atacar. E esse exemplo que a gente deu do Daniel, ele serve para o nosso casamento. Você está aí lutando para ter um casamento santo, para se aproximar de Deus. E aí o que acontece? Parece que começa a piorar. É isso que eu estou tentando te dizer. Não desista quando parece que está piorando. Porque isso aconteceu com os grandes homens e mulheres de Deus, na palavra de Deus. Mas Deus sempre dava um jeito de encorajá-los. É isso que a gente quer deixar essa palavra. Talvez hoje, o que Deus esteja fazendo com você não é uma visão, como Paulo teve. Mas é você estar aqui nos ouvindo. E ouvir alguém dizer para você assim, não te cales. Não desista. Como a visão, como Deus diz para Paulo, as palavras que Deus usou na versão NVI diz, não tenha medo. Continue falando. Eu até diria assim, continue lutando. Eu também diria, continue orando. Porque tá tudo embutido nessa fala, né? Pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Essa é a palavra de Deus. Você não precisa hoje de uma visão, porque Deus está usando a nossa vida, está usando esse texto, está usando essa fala para te dizer, não desista daquilo que Deus está colocando no seu coração, mesmo que agora pareça tudo estar muito difícil. Não desista do seu marido, Amém. Não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista dos seus amigos, das pessoas que são importantes para você. Não desista da sua igreja, não desista das pessoas com as quais você já investiu tanto. Não desista, persevere. Paulo ouviu, não pare de falar. Amém. Então hoje, não pare. O que quer que você esteja fazendo, não pare. Se faz em nome de Deus, não pare. Porque no tempo certo, Deus vai honrar todo o seu trabalho. Em Isaías 41:10 tem um texto muito conhecido. E é um texto que a gente vai deixar hoje aí no seu coração. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a palavra do Senhor pra gente. Você está clamando, você está orando por algo, você está lutando para mudar alguma coisa na sua vida. Não temas, é Ele que vai te sustentar nessa batalha. Então, quando eu pensei ontem sobre o meu filho e eu tive um entendimento assim, caramba, parece que tá piorando. A gente não tem esse tipo de discussão. Foi o que eu pensei ontem à noite. Nossa, isso aqui é uma coisa que não acontece com a gente. Por que tá acontecendo agora? E na hora eu tive um entendimento. Porque nós nos levantamos para pedir a Deus um mais para a vida dele. Porque nós começamos a clamar e dizer, Deus, ele já é muito bom, mas a gente quer que ele seja ainda melhor com o Senhor. E aí essas coisas começaram a acontecer. Então, não tenha medo. Ainda que esteja difícil, continue perseverando. Você vai incomodar o inferno e o inferno vai tentar incomodar você. Persevere.
Amém. Amém? Amém. Então vamos orar por isso. Você tem alguma coisa que você está lutando hoje na sua vida aí? Alguma questão que você entende que precisa ser transformado e você talvez hoje tenha até desistido, né? Pode ser que essa palavra hoje para você diz respeito a alguma área da sua vida que você desistiu, que você baixou a guarda e você, não me rendo. Não. Hoje Deus fala com você. Não desista, eu estou contigo, eu vou te abençoar, né? Eu tenho muita coisa a fazer através de você. Tá certo? Vamos orar por isso? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque temos essa oportunidade de ter esse contato com a palavra. Amém, Deus. E o Senhor falar conosco, Pai. Falar conosco assim instantaneamente. Esta palavra que o Senhor disse ao apóstolo Paulo ali, naquela visão, é algo que fala tão forte no nosso coração hoje, Senhor. Não desistir, não se cale, continue falando, continue pregando, continue ensinando, continue exortando. Senhor, às vezes é cansativo, a gente reconhece, às vezes nos cansamos. Pai, é mais fácil desistir, mas pedimos a Tua força nesta manhã, Senhor. A Tua força, o Teu encorajamento. Reveste-nos, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito. Dá-nos a ousadia, Pai, de falar mais uma vez. De não desistir e julgar que estamos cansando o outro. Pai, esse trabalho é Teu. É verdade. O que o Senhor vai fazer com a mensagem lá no coração do outro, o que o Senhor vai fazer com a exortação na mente do outro, é um trabalho, é um problema Teu. O nosso é falar. Então falar com o nosso filho mais uma vez, com a nossa filha, falar com o nosso marido, com a nossa esposa. Pai, lutar pelo casamento, lutar pela nossa igreja, exortar mais uma vez a igreja em relação a alguma questão, exortar algum amigo nosso que amamos, Senhor Deus, e nós muitas vezes nos cansamos. Pai, se temos que fazer mais uma vez, nós vamos fazer, nós não vamos desistir, Pai, porque essa palavra Tua fala forte ao nosso coração hoje. Deus. Não podemos desistir, Senhor. Pai, não podemos desistir. Me lembro agora do apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia. Não se canse de fazer o que é certo. Não se canse de fazer o que é certo, porque no tempo próprio nós iremos colher. Pai, ajuda-nos a perseverar em ensinar aquilo que agrada ao Teu coração, em exortar e a viver de acordo com o que agrada o Teu coração. E nós vamos colher no tempo certo. Tu és o Deus que não nos abandona. E possamos crer nisso. Abençoe a cada um que está conosco agora, que tem suas lutas particulares. Pai, alguns desistiram, Senhor, mas hoje não. Hoje vão retomar a caminhada. Hoje vão recomeçar, Senhor Deus. Pai, de onde pararam? Porque o Senhor está com eles e o Senhor vai fazê-los prosperar. É a nossa oração. Agradecidos já, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa esmorecer. O Senhor sempre tem uma palavra de encorajamento, de renovo. Senhor, eu te agradeço por isso e peço ao Senhor que continue cuidando de nós, que continue indo na nossa retaguarda, na missão que o Senhor nos tem confiado. Pai querido, eu peço ao Senhor que renove as forças daqueles que nos ouvem agora. Eu peço ao Senhor que cuide, Senhor, das lutas, que os ajude nessas batalhas que nós temos travado todos os dias. Pai querido, se alguém nessa manhã que está esmorecendo, que está desanimando, em nome de Jesus, levante-os, Senhor, levante-os, encoraja-os, que a palavra que o Senhor deu ao apóstolo Paulo lá atrás, seja a palavra que o Senhor nos dá agora. Não tenha medo, não te cales, eu sou contigo, eu vou à sua retaguarda, eu sou um Deus que não mente, eu sou um Deus que não falha. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra, Deus, e nos levantamos para continuar as nossas lutas. Senhor, nós não vamos desistir, nós não vamos olhar para trás, porque nós confiamos no Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a começar a ver as respostas dos nossos clamores, que o Senhor nos ajude a contemplar pelo menos um facho de luz, Senhor, daquilo que o Senhor vai fazer, para que isso talvez nos fortaleça nesse dia. Mas, Senhor, a despeito de vermos qualquer coisa, nós dizemos que permaneceremos firmes em Ti. Nós vamos lutar, Senhor, até que o Senhor diga que podemos descansar. Senhor, cuida do Teu povo que está aqui nos ouvindo, cuida de cada um nas suas necessidades particulares.
aquece o coração deles, Senhor, com a Tua presença. É tudo que a gente precisa, a Tua presença. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Deus. Amém. Ai, é isso aí. É isso. Deixa eu falar o que eu falei no princípio hoje. Se você quer participar de um encontro, uma reunião, na verdade, hoje à noite, uma célula, né? É um encontro de oração e de estudo da palavra. Você em qualquer lugar do Brasil pode participar, do mundo, na verdade. Então, se você tem interesse, por favor, procure-nos no privado e nós vamos mandar para você o link da reunião hoje à noite. Os homens comigo hoje às 20, às 19 e as mulheres com a Letícia às 20. Se você tem interesse, pode nos procurar, tá bom? Se você puder estar conosco também. Amém. Deus abençoe vocês, tá, gente? Estamos juntos na luta, tá? A gente quer dizer para vocês que as batalhas que vocês enfrentam, as lutas, as necessidades de permanecerem firmes, a gente também enfrenta. E aqui o apóstolo Paulo também enfrentou. Olha que coisa! É a caminhada com Deus. Mas eu quero dizer para vocês que as vitórias que um servo de Deus recebe quando ele permanece firme são vitórias que homem nenhum nessa vida vai poder te dar. Então, em nome de Jesus, se levante, não deixe o diabo mentir na sua cabeça, porque ele mente e Deus é contigo, tá? Queria terminar só dizendo isso para vocês. Nós somos como vocês, enfrentamos as mesmas batalhas, mas temos recebido as mesmas vitórias e que você também vai receber à medida que você perseverar, tá? Alguém já disse ali, tem um monte de gente dizendo eu quero. Chama a gente no privado, tá bom? Esperamos então o contato de vocês. Deus abençoe, até amanhã às 10, se Deus quiser. Se Deus nos permitir, tá bom? Abraço. Tchau, pessoal. Até amanhã.